Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Camila e estamos aqui na nossa última aula do mini curso de Inteligência Artificial. O tema de hoje vai ser redes neurais, né? Nosso último método de aprendizado de máquina será esse. E o que seria essas redes neurais? Ou, falando mais corretamente, redes neurais artificiais, certo? Estamos tratando de computação e não de biologia aqui. Intuitivamente, quando a gente escuta a rede neural, a gente pensa em cérebro. E está correto. Justamente foi daí que onde veio a inspiração da elaboração desse modelo, desse método de redes neurais. As redes neurais, como já diz o próprio nome, é uma rede de neurônios artificial. Então, ela vai ser uma rede onde você vai encontrar vários neurônios interligados e que vai fazer um processamento dos seus dados. Bom, por que foi inspirado no cérebro, né? Como todo mundo sabe, o cérebro ele tem uma capacidade enorme de processar informação e principalmente encontrar padrões. Então, se o cérebro consegue processar tanta informação assim, né, ou seja, encontrar padrões, vale a pena investir em tentar elaborar uma metodologia que consiga extrair o melhor disso. Naturalmente, que a rede neural artificial não vai ser exatamente igual ao funcionamento do cérebro real, mas, como eu já disse, é uma inspiração para desenvolver esse método. Então, como eu tinha comentado, a estrutura de uma rede neural ela é composta por vários neurônios, né? Pode ser um número pequeno, pode ser até um único neurônio, como pode ser milhares de neurônios interligados. Cada conexão entre os neurônios ele vai ter uma coisa que a gente vai atribuir o nome de peso. Então, vai ser um peso em cada ligação entre os neurônios. E ainda por cima, cada neurônio vai ter um bias, ou seja, um viés. Vamos entender um pouquinho o que seria esse viés mais para frente. E antes de mais nada, antes da gente falar realmente o que seria uma rede neural, a gente precisa primeiro entender o que seria um neurônio, né? E de qualquer forma, um único neurônio pode formar uma rede neural, então fica mais fácil para a gente entender para frente como que é o processo no todo. E qual que seria o grande objetivo, né? Falando de antemão, assim, qual que seria a grande vantagem de uma rede neural? A rede neural, diferente dos outros métodos que a gente viu, como o algoritmo genético ou clusterização, eles podem armazenar informação para uso posterior. Então, se eu tenho, por exemplo, eu treino uma rede, né? A gente vai fazer um treinamento de uma rede para ela aprender um certo padrão, por exemplo, uma classificação. Por exemplo, eu tenho uma série de informações lá da íris, né, da espécie das plantas, e eu quero classificar sabendo quais são as classes, ou seja, eu vou fazer um treinamento da minha rede sabendo as classes, ou seja, um treinamento supervisionado. E depois, com essa rede, se eu tiver uma nova amostra que eu não sei de qual espécie pertence, a rede vai conseguir me dizer, fazer uma previsão de qual é a espécie mais provável a qual ela pertence. Então, tem uma série de usos, uma série de aplicações para redes neurais, tanto em classificação quanto em regressão. E lembrando lá o que seria a regressão, não seria uma separação por classes, mas valores numéricos variáveis, certo? Então, ao invés de eu estar prevendo, por exemplo, qual que seria a classe da minha planta, eu estou prevendo um certo valor. Por exemplo, com base em certas medidas, eu consigo prever qual que é a taxa de nascimento de crianças num certo país, com base em certas informações que eu tenho de antemão, ou a qualidade de certo produto, com base também em outras informações. Mas vamos ver isso mais para frente. E como que funcionaria esse meu neurônio? O neurônio mais simples que existe é o chamado do perceptron de Rosenblatt, né? Seria a pronúncia correta. Esse perceptron, né, como está mostrando aqui nessa imagem, ele funciona da seguinte forma. Vamos pegar o exemplo da íris para ficar mais fácil. Eu tenho 4 características, comprimentos e larguras de sépala e pétala das plantas. Então, eu tenho 4 inputs, cada amostra. Então, cada uma dessas amostras vai corresponder aqui nesse nosso gráfico ao nosso x1, x2, x3 e x4. Então, eu tenho 4 características. Então, pego uma amostra, não sei qual espécie que é, coloco na minha rede e cada um dessas entradas vai ser multiplicado por um peso, que é justamente aquele peso entre as conexões dos neurônios, que nesse caso vai ser a conexão entre o nosso input e o neurônio que a gente está estudando.
Cada um desses inputs vai ser, desses pesos, melhor dizendo, que vai multiplicar esse nosso input, essa nossa entrada, vai ser denominado aqui como W. Esse neurônio, ele está sendo chamado de neurônio K, certo? Então, é o meu WK1. Então, é o peso do neurônio K que está multiplicando a entrada número 1. Só para a gente entender melhor qual que é a linguagem, para depois, quando a gente vê uma equação, por exemplo, que traduz esse processamento da informação aqui pelo neurônio, fique mais fácil. Depois que ele é multiplicado por esse peso, todas as entradas são somadas entre si para dar um único valor chamado VK, e esse VK ainda é somado com esse bias, com esse viés. Depois que ele é somado, ele é passado ainda por uma chamada função de ativação. Essa função tem o objetivo de evitar que ele tenda para infinitos. Então, ele vai fazer uma restrição dos valores, para que não fiquem, digamos, surreais os valores de saída do nosso neurônio. Então, ele faz deixa a função mais comportada. Passando pela função de ativação, a gente tem uma saída de um valor único, que corresponde justamente a uma combinação linear passada por essa função de ativação do nosso neurônio. De todas as entradas que a gente tinha, a gente faz uma combinação linear, que é justamente esse somatório, mais o bias, e essa combinação linear vai passar por essa função de ativação e dar o nosso resultado. Bom, matematicamente pode até ser um pouco complicado da gente entender, mas basicamente o que ele está fazendo é transformando informação de entrada, multiplicando por certos pesos, ou seja, esses pesos vão dar uma certa importância para cada uma dessas entradas e dando um resultado no final. Esse aqui é apenas um neurônio, mas a gente pode fazer a conexão de vários neurônios mais para frente e isso vai aprimorando e tornando a nossa função mais complexa. As redes neurais, elas são chamadas de métodos de caixa preta. Isso se deve ao fato de que a gente não está vendo matematicamente todo o processo. Ele é um processo muito complexo, muito elaborado para a gente ficar analisando passo a passo. Então, quando a gente coloca uma rede para treinar, ou seja, para aprender esses pesos, para aprender esse viés, quando a gente faz isso, a gente está fechando o nosso sistema e deixando ele aprender sozinho. Então, a gente não sabe o que ele está fazendo, mas quando a gente vê o resultado, a gente percebe que ele está aprendendo. Uma outra coisa são exatamente esses pesos que consistem no aprendizado, certo? Eu posso ter variação nesses pesos, né, que ocorre durante o que a gente chama de fase de treinamento. E quando a gente varia esses pesos, a gente está tentando fazer com que ele encaixe a saída dele na saída real. Então vamos tentar entender um pouquinho melhor como é que acontece isso. Os pesos sinápticos, ou seja, aqueles Ws ali que a gente está comentando, mais o bias são otimizados durante o treinamento. Otimizados? Exatamente a mesma coisa que a gente faz nos outros métodos, né? Tanto no algoritmo genético quanto na clusterização, a gente está otimizando alguma coisa. Nesse caso, o que é otimizado são esses pesos e esse viés. Qual que é o objetivo disso? Melhorar a previsão. Então, quando a gente fornece os dados para a nossa rede, a gente está fornecendo a informação daquele nosso X, ou seja, as 4 características das plantas, por exemplo, e qual a classe delas. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar aquela entrada, gerar os pesos, geralmente, inicialmente, é totalmente aleatório esses pesos, ele processa esses pesos, essas entradas pelos pesos que ele gerou aleatoriamente, e obtém uma saída. Ele vai pegar essa saída e comparar com a saída real. É igual? É parecido? Está muito diferente? E a partir disso, ele vai tentar regular os pesos internos e fazer todo o processo novamente. Então, como que funciona? Vamos pegar aqui o nosso esquema. O input, ele é transformado pela rede, ou seja, tem um processamento. Cada neurônio é um processador de informação. E depois desse processamento da informação, tem uma saída. Essa saída é comparada com o nosso valor esperado, que é a classe real que a gente conhece, método supervisionado. Está diferente? Então tem um erro na nossa previsão. Então o que a gente faz?
a gente pega um algoritmo de otimização, que, por exemplo, um exemplo mais clássico seria o backpropagation, e ele vai ajustando esses pesos em processo de loop, ou seja, recursivamente, até que o ECU seja reduzido e tendendo sempre a zero. Não sei se ficou claro, a gente está, claro, à disposição para perguntas depois, mas esse é o processo trivial de uma otimização, ou seja, de um treinamento de uma rede. Então, agora que a gente viu o neurônio, como é que isso seria em uma rede com vários neurônios? Então, tomando aqui essa imagem, cada neurônio, ou seja, cada uma desses processos todo, ele vai estar dentro de uma única bolinha dessa aqui. Aquelas entradas x1, x2, x3, x4 que a gente viu, é justamente essa primeira camada. Então, eu tenho as entradas que são ligadas a todos os neurônios da outra camada, que é essa daqui. Então, cada um desses neurônios aqui, tá vendo as setinhas? Essas setinhas é justamente essas conexões aqui, que vai para o somatório. Então, cada uma dessas setinhas tem um peso vinculado. Neurônio K, que pode ser um K1, 2, 3, 4. Então, aquele K que a gente estava se referindo lá, representa cada um desses neurônios de uma certa camada. Se vocês perceberem, toda a informação ela está separada em camadas. Tem uma camadinha de neurônios aqui e outra aqui. Como que a gente nomeia essas camadas? A primeira delas é chamada de camada de entrada ou camada de input, que é basicamente a nossa informação de entrada. Não teve nenhum processamento até o momento, é só a nossa informação. Por último, a gente tem o que a gente chama de camada de saída, que é o número de classes, ou seja, o número de saídas que a gente vai ter no final. Cuidado, quando eu digo número de classes aqui no final, não é se eu tenho classe 1, classe 2, classe 3 que eu quero classificar as espécies, é o número de saídas. Quantas coisas eu estou prevendo com esta rede? Nesse caso, quando a gente está prevendo uma classe, a saída é apenas uma, então só teria um neurônio nessa saída. E a resposta, ou seja, a informação que sai desse neurônio vai ser a informação se é classe 1, classe 2 ou classe 3. E esses neurônios aqui no meio formam o que a gente chama de camadas ocultas, ou hidden layers. E essas camadas aqui que vão fazendo todo o processamento da informação até chegar nessa última, que tem a nossa previsão final do neurônio, quer dizer, da rede neural. Não sei se vocês perceberam, mas existem várias setas que ligam uma camada a outra camada. Então, eu tenho um neurônio, quer dizer, uma entrada aqui que se liga a esse. Essa entrada se liga a esse, isso a esse, e a esse. Então, todas as entradas de uma camada, seja dessa camada ou da outra camada, enfim, estão ligadas a todos os neurônios da camada seguinte. Essa mesma entrada também está ligada nesse, essa mesma entrada também está ligada nesse, e assim por diante. Mas entre neurônios da mesma camada não tem ligação. Essa é uma formação clássica da rede neural chamada Multilayer Perceptron. Então, é Perceptrons multicamadas, ou em abreviação MLP, que vai ser o modelo que a gente vai ver na prática. E esse modelo também, esse método, é o que a gente chama de método feed-forward, ou seja, para frente, alimente para frente. Então, ele tem um sentido de informação, ou seja, que a informação vai do começo, ou seja, do input até o output. Então, ele tem um sentido de propagação da informação. A informação ela não volta, ela só vai num sentido. Existem outros muitos métodos que tem casos em que a informação volta nas camadas, em que a informação é trocada entre neurônios da mesma camada. Mas nesse caso, a gente está vendo um método mais simples, que é o Multilayer Perceptron, e nesse caso ele é feed-forward, então ele tem um sentido único para frente, e ele não tem conexões na mesma camada. Então esse daqui, como eu tinha comentado, né, temos as camadas de entrada, de saída e as camadas ocultas. Uma coisa interessante é que eu posso ter vários neurônios por camada e ainda por cima várias camadas. Quantas camadas eu uso? Depende do seu problema. Se eu tenho um problema muito simples, eu vou usar poucas camadas e poucos neurônios por camada. Esse número também é variável.
E quando eu tenho problemas mais complexos, mais camadas, mais neurônios são exigidos para resolver esse problema. E se lembra que eu tinha comentado de uma função de ativação? Essa função de ativação também pode ser modificada. Tem várias funções, se você der uma pesquisada, vai encontrar vários tipos e cada uma dessas funções é aplicável a um tipo de problema diferente. Então, quando se for utilizar uma rede neural, é sempre interessante entender qual que é o seu problema e qual que seria o melhor desses métodos a ser utilizado para resolvê-lo. Tendo entendido isso, eu falei bastante sobre uma fase de treinamento, mas são duas fases que consistem o uso das nossas redes neurais. A primeira delas é essa fase de treinamento e uma segunda é uma fase de teste ou uma fase de uso real da rede neural. O que acontece nessa fase de treinamento? Essa fase consiste no ensinar a rede com exemplos, de modo supervisionado, a fazer as previsões. Então, eu vou estipular alguns parâmetros, ou seja, o tamanho da rede, quantas camadas, quantos neurônios na camada, ou seja, a primeira camada eu quero que tenha 10 neurônios, a segunda eu quero que tenha 20, a terceira eu quero que tenha 5, e assim por diante. Quais os tipos de função de ativação eu vou estar utilizando. Então, tudo que for parâmetro, quantas vezes, qual é o nosso algoritmo de otimização, é aquele backpropagation, é um outro método que eu queira utilizar, que eu acho melhor, eu vou escolher nesses parâmetros. Estabeleci os parâmetros que eu quero, daí eu vou começar a otimizar, ou seja, a treinar a nossa rede. Então, eu tenho um conjunto de dados que eu reservo para esse treinamento. Quantos dados? Geralmente estipula-se em torno de uns 70% dos teus dados para o treinamento, ou mais se o teu conjunto de dados for bem grande. Bem grande eu digo 1000 dados no mínimo, certo? Então, eu estabeleço um certo percentual dos meus dados para fazer esse treinamento e reservo uma certa quantidade de dados para teste. Para que esses dados para teste? Para saber se a minha rede realmente aprendeu. Então, ou seja, se ela não apenas decorou o nosso conjunto de dados. E nessa segunda fase, que seria a fase de teste, eu vou usar o que a gente chama de dados não vistos, esses dados reservados, que a rede não viu durante o treinamento. É o momento que eu não vou mais fazer ajuste nenhum dos pesos, ou seja, a otimização terminou, eu tenho meu modelo pronto. Tendo o meu modelo pronto, eu vou pegar essa rede, ou seja, todos aqueles pesos, e passar as minhas amostras por essa rede, eu vou processar. Só que no final, ao invés de eu estar otimizando os pesos, eu vou só verificar se ele classificou certo ou se ele classificou errado. Então, eu tenho várias métricas utilizadas, que é a métrica de acurácia, precisão, F1 Score, que é um dos mais importantes, né, que tenta unir acurácia com precisão, o RICAL, ou seja, é um dos métodos mais, digamos, confiáveis, as métricas mais confiáveis para se saber se a tua rede está funcionando direito, se ela aprendeu realmente o padrão que está contido naqueles teus dados. E depois disso, vendo se a acurácia foi boa, se o F1 Score foi bom, eu vou poder dizer, esse método, ou seja, essa rede neural com esses parâmetros que eu estabeleci, foi adequado ou não foi adequado para classificar os meus dados ou para prever os meus dados em regressão. O que consiste, então, nesse aprendizado? É o que a gente chama de generalização. O que é generalização? Por exemplo, quando eu olho para uma foto de um cachorro, por exemplo, eu sei que é um cachorro. Mas como que eu sei isso? Bom, eu sei alguns padrões. Ele tem 2 olhos, vai ter uma boca, vai ter um focinho, orelhas, pode ser caída, pode ser em pé. Então tem algumas informações, alguns padrões que eu olho e reconheço. Isso é um cachorro. Mas eu precisei ver todos os cachorros do mundo para mim saber que aquela amostra ali, aquela foto é de um cachorro? Não precisei ver todas. Então eu fiz uma generalização. Então, conhecendo algumas amostras, ou seja, tendo visto alguns animais antes, eu consigo extrapolar, ou seja, generalizar para próximas amostras que vierem. E é justamente isso que a rede está fazendo com o nosso treinamento, ou seja, a gente está dando informação para ela, para depois ela, durante o teste, conseguir saber se aquilo é realmente, por exemplo, um cachorro ou se é um gato. Então, para encerrar
essa informação inicial, ou seja, esse entendimento inicial do que é uma rede neural, algumas palavras-chave que estão vinculadas com as redes. A primeira delas, ou na verdade não só com redes, mas com também outros métodos, seria o aprendizado. O aprendizado consiste justamente dessa experimentação, tentativa e erro, modelagem do peso, ou seja, é quando a rede está aprendendo a fazer as previsões. Segunda palavra-chave, generalização. Conseguir que ele aprenda corretamente, ou seja, ele consiga prever amostras não vistas, ou seja, que ele esteja funcionando como a gente quer que ele funcione, que ele tenha aprendido o padrão correto. Medida de erro também é uma informação importante, porque é essa medida de erro que vai dizer se ele está funcionando direito, ou seja, se ele está aprendendo, e também no final, se ele aprendeu totalmente, podendo utilizar as métricas de acurácia, as métricas de afins-corpo, para saber se ele está fazendo certinho o que a gente queria. Algoritmo de otimização, que é o nosso algoritmo, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas é o algoritmo que vai fazer com que a rede aprenda, ou seja, ele vai otimizar os nossos pesos. E, por fim, neurônios interligados e pesos, que é o que está permeando tudo isso que a gente tinha comentado. Então, agora a gente vai começar a nossa prática. Novamente, a gente vai estar utilizando a linguagem Python, vai estar utilizando o Colab, que eu acho que todo mundo já conseguiu entender mais ou menos como é que ele funciona. A linguagem Python a gente vai pegando aos poucos, tem tutoriais. No próprio site do BioInfoDecentes tem cursos, tem material dos cursos de Python, né, para quem quiser consultar ou quem quiser assistir no nosso canal no YouTube. Os cursos de Python também vai ajudar bastante. Então, vamos para a nossa prática. Para quem não está acostumado ainda, já abri aqui o Google Colab, que é colabresearchgoogle.com. Para carregar, é só vir aqui fazer o upload do notebook, que eu espero que você já tenha baixado, né, do nosso Drive. E, primeiramente, a gente vai estar baixando aqui as bibliotecas um pouquinho diferente do quanto está utilizando, fazendo o nosso script. Como primeiras bibliotecas que a gente vai usar de qualquer forma, a gente vai estar importando o Pandas e o NumPy. Então, é import pandas spd, nosso apelidinho lá para o pandas, e o NumPy snp, também o nosso apelidinho para o NumPy. Então, ele está conectando, vai rodar daqui a pouco. Diferente do que a gente viu até agora, a gente vai estar utilizando um banco de dados diferente, não vai estar mais utilizando a Iris. Dessa vez, a gente vai estar utilizando o banco de dados de câncer de mama do Wisconsin. É um banco de dados também bastante utilizado, né, já bastante estudado. Também é encontrado no site do UCI. Como eu não mostrei da outra vez, o UCI está nesse mesmo link, né, que eu disponibilizei aqui para vocês. É esse site aqui, que é da Universidade de Califórnia, né, em Irvine. E os mais populares datasets estão aqui, que é o da Iris, que a gente utilizou na última vez, e o câncer de mama está aqui. Então, caso vocês quiserem dar uma olhadinha melhor em como que é o formato, o que tem de informação, se vocês entrarem aqui, tem todas as informações de quais foram os pesquisadores, quais são os papers, vai estar aqui no final, vinculados com esse trabalho, quais são as informações contidas nesse banco, então o que significa cada uma das informações, cada uma das características informadas. Já de antemão, eu vou dizer para vocês que a informação contida nesse banco é sobre células cancerosas, ou seja, do câncer de mama, e vai informar, por exemplo, o raio, textura, área, então, características acerca da célula cancerígena. E essas informações vão estar vinculadas a se o câncer é benigno ou se é maligno. Então, temos novamente aqui uma classificação e a gente tem por objetivo determinar se o resultado, ou seja, se essa amostra é de um câncer benigno ou maligno. Então, vamos voltar na nossa prática aqui. A gente vai fazer da mesma forma que a gente fez a outra vez. Salvamos aqui na variável URL o nosso endereço para o dado, para o banco de dados aqui. Salvamos dentro de uma variável df de dataframe o nosso CSV que vai estar baixando.
E colocando aqui df, ele vai mostrar para a gente os dados. Aqui está. Nós temos no todo 569 linhas, né, sempre começando no zero, e 32 colunas. 32 informações, certo? A primeira delas aqui é um identificador, um ID, que é diferente para cada uma das amostras. Então, é uma informação que não interessa para a gente, é só um identificador para quem fez a pesquisa. E essa característica vai ser removida. A segunda aqui seria justamente a classe, se é maligno com M ou benigno com B. Então, a coluna número 1 vai ser a classe de informações. E as demais 30 colunas são realmente informações interessantes para a gente trabalhar. Entendido qual que é o caso, né, qual que é o estudo relacionado aos nossos dados, agora a gente vai ver o seguinte. Da mesma forma que do outro caso, da clusterização, essa informação também está num data frame. Primeira coisa que vamos fazer, transformar esse data frame num NumPy, ou seja, numa matriz só numérica, com o df toNumPy, ou seja, estou pegando o nome da minha variável df, ponto, toNumPy, que é a nossa função de transformação, e vou salvar aqui no df underline array. Nossas características começam a partir da onde? Da coluna 2, certo? A primeira a gente está jogando fora, porque não interessa, é só o ID, e a primeira é a nossa classe. Então, a partir da coluna 2 para frente, tá nossas características. Então, o nosso X vai consistir em abre colchetes, quer dizer, todas as linhas, vírgula, da coluna 2 para frente. E a nossa classe está na coluna 1, certo? Então, eu vou pegar aqui df array, todas as linhas, vírgula, 1. Consegui armazenar as minhas características e a minha variável de classe. Fechou. Então, vamos dar uma olhadinha nos dados? Vamos começar aqui do zero, que eu sempre tenho essa mania de começar no 1, acostumado com outras linguagens. Tá aqui a nossa matriz, ela ficou meio atrapalhadinha assim para ver, porque são 30 características. E aqui o nosso y, as 10 primeiras classes, né? Todas elas malignas. Quantas classes será que tem? Vamos ter certeza que são apenas duas, né? Para a gente não acabar chegando lá no final e tem dados que a gente não tinha olhado direito. B de benigno e M de maligno. Certinho, apenas as duas que a gente estava esperando. Bom, vamos entrar agora na parte do treinamento da rede. Primeiramente, o primeiro passo que a gente vai fazer é separar os dados em dados de treino e separar os dados em dados de teste. Naquela proporção que eu acho que eu tinha comentado com vocês, que era mais ou menos uns 70% a gente reserva para fazer o treinamento e uns 30% para fazer o teste. Vamos ver aqui quantos os dados, acabei já imprimindo aqui, mas quantos são os dados, quantas amostras a gente já tem. Vamos salvar aqui numa variável n o comprimento do nosso y, ou seja, quantas amostras a gente tem. Para isso a gente usa a função chamada len, de length, sobre a amostra y, e a gente vai colocar aqui para imprimir. Quando a gente põe para imprimir, aparece aqui as nossas 569 amostras. Um número bastante razoável para fazer o treinamento de uma rede. Daí, para facilitar a vida da gente, vamos utilizar uma função daquele scikit-learn, né, que eu tinha comentado com vocês lá na última aula, se não me engano, que o scikit-learn ele vai servir aqui para fornecer para a gente funções tanto para fazer o treinamento da nossa rede, quanto, por exemplo, para separar os dados em treino e teste. Para isso, a gente vai chamar dessa biblioteca scikit-learn model selection e importar essa função train test split, literalmente separa em treino e teste. Daí como que a gente faz? A gente pega 4 variáveis, xtr de x treino, xts de x teste, ytr de y treino e yts de y teste. São as 4 variáveis que a gente vai ter. E daí, usando essa função, a gente vai fornecer para ela o nosso conjunto x, que são os nossos dados, o nosso y, que são as nossas classes, e ele pergunta qual que é o tamanho do grupo de teste. Nesse caso, 30%, então 0,3. Vamos colocar aqui para rodar. Vamos ver se vai dar tudo certinho.
ele separou para a gente. Mas será que ele fez certo? Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para ele imprimir o comprimento de cada uma dessas aqui, do YTR e do YTS. E depois fazemos a soma deles para ver se está certinho a soma. O nosso grupo de testes tem 171 amostras. O de treino, 398 e somando as duas, 569. Olha só, justamente o número que a gente tinha total das nossas amostras. Então a gente sabe que ele separou certinho. E o bacana dessa função é que ele já embaralha os nossos dados. Então, ele pega as linhas das amostras, dá aquela misturada para garantir que a gente não vai pegar nada sequencial. Por exemplo, no da IRIS lá era separado 50 primeiros de uma espécie, o segundo 50 de outra, o terceiro 50 de outra. Então, se a gente pegasse direto, a gente ia pegar só de duas espécies, por exemplo, e a terceira a gente não ia ter a amostra. Essa é a vantagem dele embaralhar, e é sempre importante embaralhar os dados antes de treinar uma rede. Bom, agora a gente vai poder entrar realmente no treinamento do modelo. Para isso, o pacote, de novo, a biblioteca Scikit-Learn vai ter todas as funções que a gente precisa. Ele vai ter uma estrutura bem peculiar aqui para construir o nosso pipeline, ou seja, construir nossa estrutura para fazer o treinamento da nossa rede. E a rede que a gente vai estar utilizando é justamente a MLP, aquela que eu tinha comentado agora há pouco. Então, para isso, vamos precisar importar três funções. A primeira delas é MakePipeline, a segunda StandScalar e a terceira MLP Classify, que vai ter justamente o modelo que a gente quer. Como que fica essa estrutura? A gente vai criar um modelo, a gente vai dar aqui o nome de model, por exemplo. Vamos pegar a função MakePipeline. Como primeiro parâmetro, a gente vai fornecer essa função StandScalar. E por segundo, a gente vai fornecer a função MLP Classifier, que é a que vai ter todos os parâmetros da estrutura da nossa rede. Essa parte precisa prestar mais atenção. O que a gente vai ter aqui? Principalmente, preste atenção entre os parênteses. A gente tem tudo isso aqui dentro do MakePipeline. Primeiro parâmetro aqui do MakePipeline, a função StandScalar, abre e fecha parênteses aqui, vírgula. A segunda função MLP Classifier abre e fecha parênteses dessa função. Dentro dessa MLP, a gente vai colocar algumas informações. Lembra-se que eu tinha comentado que a gente pode escolher a função, o algoritmo de otimização, as funções de ativação, escolher qual que é o tamanho da nossa rede como parâmetros? Então, quando a gente coloca aqui solver que a gente vai estar utilizando é um tal LBFGS. Ele é um dos métodos mais utilizados nessa MLP aqui do Scikit-Learn. Função de ativação. A gente vai estar utilizando a função chamada identity, identidade. Depois disso, alguns parâmetros aqui que a gente vai estar utilizando, por exemplo, o random state, o número máximo de iterações, ou seja, quantas vezes que ele pode otimizar a nossa rede. Eu coloquei aqui, por exemplo, 2000. Faz, por exemplo, a parada antecipada, ou seja, caso ele tenha otimizado muito bem já a rede antes desses 2000, ele para, eu coloquei como true. E aqui, hidden layer sizes, essa daqui vai estar dando o tamanho da nossa rede. Nesse caso, a gente vai estar utilizando 30 inputs como camada de input. Qual que vai ser a nossa saída? Apenas uma. E as camadas ocultas, que é justamente o que a gente vai estar definindo aqui. A gente faz no seguinte formato, entre colchetes, o primeiro valor, aqui 5 neurônios na primeira camada, vírgula, 3 neurônios na segunda camada oculta. E assim daí termina com o neurônio de saída. Então, input, 5, 3, 1. Essa é a estrutura do nosso MLP. Estabeleci qual que vai ser o meu modelo, agora eu já posso pedir para ele otimizar, ou seja, para ele fazer o fit da nossa rede. Para isso, a gente pega model, que é o nome da nossa rede, ponto fit, ou seja, a função de fitness, que vai otimizar isso aqui, e a gente vai fornecer para ele o x de treino e o y de treino. O y também? Sim, lembre-se, é uma rede supervisionada, então ele vai precisar da resposta para poder otimizar a nossa rede. Então vamos colocar para rodar. Olha aqui, ele rodou bem rápido.
Então, ele vai fornecer isso aqui para a gente, que seria as informações da nossa rede, desse nosso model. Então, todas aquelas informações que a gente estabeleceu ali, que é, por exemplo, o tamanho da rede, e outras informações, por exemplo, qual que é a função de ativação, e, por exemplo, o nosso epsilon, beta, ou seja, alguns parâmetros automáticos que ele tem, estão todos aqui. Caso quiser dar uma olhadinha depois, quiser dar uma estudada no que significa cada um desses, dá para entrar no próprio site do Scikit-Learn, é só colocar no Google mesmo scikit-learn, e você entra lá e tem toda a explicação. Você procura pela própria função do MLP Classifier. Posso colocar depois aqui o link também para essa função. Treinei a minha rede. Agora eu já posso ver se ela treinou direito, ou seja, se ela aprendeu o que a gente queria. Então, para isso, a gente vai prever as respostas. A gente vai salvar numa variável chamada pred, de predição, o nosso resultado. Para isso, model.predict, ou seja, preveja qual que é o resultado para o nosso x do teste. Agora vocês vejam, eu estou dando apenas o x, não estou dando a resposta. Então ele não sabe, ou seja, é um dado não visto. Quando eu faço isso, ele está aqui todas as saídas que eu esperava. E o bacana é que nesse do Scikit-Learn ele já dá resposta em strings mesmo, né? Que em letras, não precisa dar apenas em números, como alguns casos é necessário essa conversão. Então ele está me dizendo que a primeira amostra do nosso grupo de teste é um câncer maligno, a segunda benigna, a terceira maligna e assim por diante. Mas será que isso aqui está correspondendo com a classe real? Então agora a gente vai utilizar aquelas métricas para ver se ele classificou certo. Então vamos ver a taxa de acertos. Para isso, a gente, nesse caso, vai precisar converter aquelas variáveis categóricas, ou seja, em letras, para números. Né? Isso para a gente poder utilizar já a função do próprio Scikit-Learn aqui para poder verificar a acurácia, film score. Uma dificuldade aqui, meio desnecessária, mas a gente vai precisar fazer essa conversão. Para isso, a gente vai estar puxando da biblioteca do Scikit-Learn Preprocessing uma função chamada Label Encoder. Esse Label Encoder é uma funçãozinha que ele consegue transformar tanto a letra em número quanto depois o número em letra. Ou seja, ele codifica e consegue decodificar também depois. Então vamos fazer a codificação utilizando os mesmos parâmetros aqui. A gente vai chamar de ler o nosso label encoder, a gente vai colocar uma igualdade aqui. A gente vai colocar aqui o nosso YTS, ou seja, as nossas classes em numérico. Então, para isso, a gente vai colocar le.fitTransform, o nosso YTS. E das predições, a gente vai chamar de pred, que é o nome que a gente tinha dado aqui, só que agora numeric também. Mesma coisa, utilizando essa mesma função. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma olhadinha para ver se ele fez certinho? Agora a gente vai pegar aqui. Isso é outra coisa. Vamos copiar e vamos ver se ele converter mesmo para números. Olha aqui, tudo 0 e 1, porque são duas classes, ou seja, uma classe binária. E o nosso pred numérico vai ter também convertido também para numérico. Olha aqui, também está em binário. Agora, visualmente fica chato ficar comparando um por um. Então, vamos usar as funções também, né, para a gente calcular nossa acurácia, nosso F1 score, recall, o recall também a gente vai estar calculando, e a precisão. No Scikit-Learn Numerics, Scikit-Learn Metrics é a biblioteca que a gente vai importar score de precisão, recall, matriz de confusão também é interessante, a gente já vai usar, score de acurácia e o F1 score. Esse último aqui eu acabei puxando sem querer. Então, como que funciona? Com essas funções aqui, eu coloco acurácia score, eu coloco uma das minhas variáveis aqui, que seria a variável real, o nosso YTS numérico, que a gente fez a conversão, e depois o pred numérico, que a gente também fez a conversão, que é a nossa previsão. E armazena numa variável de acurácia. O F1 score tem o mesmo padrão. Então, sempre a gente primeiro coloca a variável real e depois a variável prevista das nossas funções de acurácia, F1 score, recall e precisão.
armazenei nessas variáveis e eu coloco aqui para a gente imprimir, já multiplicando por 100 para obter o percentual. No caso print aqui, só para ficar mais claro, né, caso você queira usar para outra coisa também, a função é nesse formato, print entre parênteses e entre chaves para ser a palavra que a gente vai estar imprimindo. Acurácia, vírgula, outra variável que a gente quer imprimir. No caso, o nosso valor de acurácia multiplicado por 100, vírgula. Qual que é a terceira coisa que a gente quer que imprima? Só o símbolo de percentual para mim saber que eu multipliquei por 100. Faço a mesma coisa para todos. Olha aqui que bacana. Ele teve uma acurácia de 96%, um F1 score de 95%, um recall de 96% e uma precisão de 93%. Então, ele conseguiu uma taxa de 96% de acertos de todos esses dados aqui que a gente tinha de câncer. Então, com base em 30 características do formato, ou seja, da conformidade dessa célula, eu consegui prever se esse câncer ele era benigno ou se era maligno, com 96% de acerto. Última coisa, eu tinha comentado sobre essa matriz de confusão. Vamos ver como é que ela funciona. Eu vim aqui, Confusion Matrix. Vamos pegar exatamente esse mesmo formato que a gente pegou aqui, fornecer para ela o nosso Y e o nosso X. Quando a gente dá um Enter, cada uma das colunas seria o nosso valor previsto. E cada uma das linhas o nosso valor predito. Real, desculpa. Então, quando a gente pega aqui esses valores, quando a gente para o mouse em cima, a gente também pode dar uma olhadinha numa certa explicação que ele tem. Por exemplo, aqui, ele está mostrando para a gente como que é o uso dessa função, quais que são as entradas. Então, por exemplo, x true, quer dizer, y true, está dizendo que é o nosso y real. Y pred, o nosso y predito. Então, quando a gente pega aqui, ele está dizendo que o nosso C00, ou seja, a saída dele vai ser falsos negativos, o C10, verdadeiros positivos. E assim por diante. Então, quando a gente pega esse pequeno tutorial aqui, a gente já consegue entender o que está acontecendo aqui. Então, a nossa diagonal principal está tendo os valores certos, os que são verdadeiros positivos e os verdadeiros negativos. Bom, não tem negativo e positivo aqui, tem maligno e benigno. Então, os verdadeiros benignos e os verdadeiros malignos, por exemplo. E esses aqui na outra diagonal são os valores que ele errou. O que ele chutou que era benigno e era maligno, e o que ele chutou que era maligno e era benigno. Bom, tendo entendido isso, a partir dessa matriz de confusão aqui que a gente chama, a gente consegue identificar, calcular esses outros aqui que ele fez automaticamente. Na verdade, a matriz de confusão ela não é mais tão útil quando você tem os valores aqui já em percentual de acertos, né? Mas é sempre interessante dar uma olhadinha nela para ver como é que está a disposição dos dados. Então, como conclusão que a gente tem aqui é que com uma rede bastante simples, né? 5 neurônios numa camada e 3 neurônios na outra, a gente conseguiu classificar os tumores em benignos e malignos com uma certa quantidade razoável de informação. Então, eram 570 amostras, peguei 70% para treino, 30% para teste. Bom, essa era a prática que eu queria, agora a gente vai continuar um pouco, que eu queria falar um pouco sobre outros tipos de redes para vocês. Bom, agora que a gente já teve a nossa prática, eu queria comentar mais algumas coisas interessantes sobre redes neurais, porque foi só uma pincelada mesmo que a gente teve, né? Redes neurais é uma dos métodos mais abundantes na literatura de variação de métodos que tem, e existem várias redes neurais muito complexas. Eu acabei escrevendo errado ali, ficou compelsas, mas tudo bem. Então, vamos ver quais outras redes neurais, além dessa MLP, que existem. Cada modelo, cada método, né, tipo de rede neural que tem, ela é voltada para resolver um tipo de problema específico. Tem algumas que são mais generalistas, outras são mais específicas, algumas são mais simples, outras são muito mais complexas.
E, de modo geral, existem dois tipos de redes, ou, no caso, dois conceitos assim, de redes que são mais comuns na literatura e que estão, digamos, em alta atualmente. A primeira delas seria o Deep Learning, né, ou aprendizagem profunda. A aprendizagem profunda, na verdade, quer dizer que a nossa rede vai ser bastante complexa, ou seja, ela vai ser uma rede bastante grande. O que significa isso? Que aquele número de camadas, aquele número de neurônios que a gente vai ter vai ser muito grande. E pelo fato dele ser muito grande, ele vai conseguir aprender quase todo tipo de padrão, seja padrões muito elaborados, ele vai conseguir aprender porque ele tem processamento para isso, né? Ele tem vários neurônios, tem vários pesos, várias ligações, e ele vai conseguir aprender alguma coisa do que você está querendo ensinar para ele. E um dos métodos mais em alta desse Deep Learning que a gente tem seria as redes convolucionais. Qual que seria a principal uso dessa rede convolucional? Tratamento de imagens. E outros tipos de dados também bastante extensos, ou seja, quando tem grande quantidade de dados, ou seja, por exemplo, dados temporais que você tem amostras, várias amostras no tempo, então são altas dimensões de dados, como é no caso da imagem, né? A imagem tem um número muito grande de pixels, né? Então é uma entrada muito grande, e as redes convolucionais servem para tratar esse tipo de coisa. Então, primeiramente, para a gente entender como que uma rede convolucional funciona, a gente precisa entender o que seria uma imagem. O que é imagem? É um conjunto de pixels, ou seja, uma matriz. Vamos imaginar que a gente queira estudar um pouco melhor essa imagem desse gato. Então, nós temos pixels em branco, pixel em preto. O que isso significa? Que na nossa imagem, a gente pode entender ela como uma matriz binária, por exemplo, certo? Considerando essa imagem branco e preto. Um pixel vai ganhar o número de 1 e outro pixel ganha o número de 0, correspondendo ao preto e ao branco da sua imagem. Imagens coloridas vai ser um pouco mais complexo, vai ser as várias cores, então você vai ter aquele RGB, né, que é então a imagem vai ser, na verdade, 3 camadas, e assim vai complicando cada vez mais. Mas simplificando, vamos pegar uma imagem preto e branco, binária, 0 e 1. O que essa rede convolucional vai fazer? Ela vai pegar essa imagem, essa entrada, e antes de começar a processar ela vai fazer uma espécie de filtragem. Essa filtragem, ou chamada de convolução, vai ser justamente eu ler essa imagem em janelas. Então, vou pegar, por exemplo, uma janela 3x3, que está representada aqui em azulzinho, e passar por essa matriz. Essa matriz não é uma matriz binária, mas representando uma imagem, por exemplo, que, sei lá, seja colorida, ela vai passando essa matriz e vai multiplicando essa janelinha por uma outra janelinha que seria o nosso filtro. Esse processo que é chamado de convolução. Quando eu faço essa multiplicação aqui, eu vou gerar uma outra matriz, e o que eu posso fazer com ela? Eu posso fazer um somatório, posso achar um número máximo, então eu posso fazer uma série de tratamentos dessa imagem e reduzir essa multiplicação em um único valor. Então, aquela imagem que era 6x6, passando por esse filtro, a gente reduz para uma imagem 4x4. Pera. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo uma espécie de redução de dimensão. Eu estou pegando uma imagem grande e diminuindo ela, e fazendo essa convolução, eu estou fazendo uma espécie de extração de informação dela. Essa matriz de saída aqui não é mais a nossa imagem. É uma espécie de extrato que a gente está fazendo dessa imagem. Então, uma redução da quantidade de informação, que pode ser uma informação espúria ou uma informação não tão importante, mas que quando a gente reduz, a gente consegue encontrar mais facilmente padrões dentro dela. Aqui eu estou mostrando um exemplo simples de convolução. Existem também vários tipos de filtros e cada filtro vai ter também uma aplicação distinta. E como que a gente faz isso vinculado com a nossa rede? Então, pegando aqui, por exemplo, desse artigo do Vallon, que faz um tratamento parecido com esse para classificação de insetos, então a partir de imagens eu tento classificar insetos em famílias ou em espécies. Então, eu tenho uma imagem aqui 224 por 224,
E quando eu vou fazendo a convolução, eu vou pegando essa imagem e reduzindo ela, até ela chegar num vetor pequeno. Então, se era 224 por 224, era um vetor gigante. Se a gente pegasse e concatenasse todas as linhas, né, da nossa matriz, ficaria um vetor gigante. Mas fazendo a convolução, eu reduzi ele, por exemplo, para um vetor de 1000. Então, eu consigo, a partir desse vetor reduzido, trabalhar com uma rede neural. Esse aqui seria desse mesmo artigo, e lançando a pergunta do quão preciso será que é esse método? Bem, a gente está tratando a imagem, a gente está modificando ela, a gente está passando por um filtro, será que aquilo ainda vai conter a informação que eu queira? Vamos ver. Aqui tem 3 conjuntos de imagens que foram usados para treinar essa rede, e a primeira delas era apenas fotos de família Diptera, ou seja, de moscas, né? Então, moscas, pernilongos, enfim. Um segundo era de famílias de coleóptera, ou seja, besouros. Um terceiro seria espécies de um coleóptero específico, de um besouro específico, que seria espécies desse gênero Oxytiria, eu acredito que seja isso. E um terceiro seria larvas de Plecóptera, que seriam essas aqui. Vários métodos foram, quer dizer, vários conjuntos de dados foram utilizados e os métodos variaram um pouco, mas quando a gente olha o método de rede convolucional treinado nessa rede proposta pelo Bannon, a gente observa que para cada um desses conjuntos de dados, a gente obteve uma taxa de acerto em média aqui de 90 e poucos por cento. Por exemplo, aqui eles pegaram imagens de pólen, conseguiram 95% aproximadamente da capacidade de classificação, da acurácia. Flávia, não tenho certeza qual que seria, mas seria quase 100% de classificação. Essa aqui seria de mariposa do Equador, 675 espécies, ele conseguiu acertar quase 60%. Não foi tão bom quanto os demais, mas ainda por cima, conseguindo classificar imagens, foi um resultado bastante promissor. Bom, eu dei um exemplo ali com imagens de insetos, com imagens de plantas, e que outras aplicações nós temos para essas redes convolucionais? Um deles seria o reconhecimento de faces, que é muito utilizado atualmente, processamento de áudio, né, ou seja, identificação de certos sons, certos ruídos, identificação de estruturas. Então, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma lâmina de tecido de árvore, né, por exemplo, de um caule, e eu consigo identificar que aquilo é de uma árvore ou de uma certa espécie de árvore. Identificação de contexto. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um ambiente, eu tenho uma foto de alguma outra coisa e eu quero tentar identificar em que contexto está aquilo. Ah, isso é uma foto de um jardim, isso é uma foto de uma praia, isso é uma foto de um escritório. Então, o contexto em que está imersa essa imagem, entre várias outras aplicações. Mas rede convolucional faz parte de Deep Learning, mas o que seria realmente essa Deep Learning, esse aprendizado profundo? Seria nada mais do que a capacidade de você trabalhar com grandes quantidades de dados e com dados extremamente complexos. Então, redes neurais profundas, Deep Neural Networks, são redes grandes com muitas camadas, muitos neurônios. E a ideia por trás dela continua a mesma, aprendizado de padrões. Então, essa daqui pode ser considerada já uma rede profunda, né? Ela é uma rede grande, né? Aqui tem 3 pontinhos indicando que tem uma quantidade gigante de neurônios em cada camada. E o processamento continua sendo exatamente o mesmo. E o que é usado? Classificar imagens, reconhecimento de fala, detecção de objetos, detecção de descrição de conteúdo, de contexto, que é justamente o que essa rede convolucional fazia, porque a rede convolucional é uma rede profunda. E o importante é que quase todas, para não dizer todas, as redes profundas, esses métodos de Deep Learning, eles vão utilizar um método de extração de informação, ou seja, uma redução de dimensão, que é justamente isso que a gente viu na convolução. Pegar uma imagem grande e diminuir de tamanho. Eu estou fazendo uma extração de informação ali, uma redução de dimensão.
A gente viu a rede convolucional, mas tem outras redes, vários outros métodos. Algumas delas, né, numa curta lista das mais utilizadas, estaria Deep Belief Networks, redes generativas adversárias, autoencoders, que a gente vai ver daqui a pouquinho, e as próprias redes convolucionais. Mas, infelizmente, não dá tempo para falar de todos, não dá tempo para falar muita coisa, né? A gente está fazendo aqui um mini curso de inteligência artificial, a gente queria falar muito mais coisa, tem muita coisa interessante para falar, mas vamos deixar mais ou menos por aqui. Agora, só uma palhinha de autoencoders, que é uma rede que está crescendo bastante, né, em uso. Autoencoder, ela está, por exemplo, sendo utilizada para reconhecimento de faces a partir de voz. Sim, vocês entenderam correto. Eu forneço um áudio, passo para essa rede, né, que ela é chamada de speech to face, e ele gera uma imagem simplificada do como seria mais ou menos a aparência dessa pessoa. Então, por exemplo, aqui tomando as imagens de certos atores, né, eles fazem uma certa simplificação, né, então seria deixar essa imagem bem centralizada, simplificada, então, sem detalhes. E como que será que ele faz esse processamento, né? Se a gente prestar bastante atenção, o formato da nossa musculatura, da nossa ossada, a largura do lábio, o formato do nariz, tudo isso influencia na nossa voz, certo? E quando a gente passa por uma rede, ela consegue encontrar esse padrão super complexo. Mas o que seria essa autoencoder, né? Então, primeiramente, ele vai fazer essa redução de dimensão, certo? Ou seja, diminuir a informação desses dados de voz, para depois chegar e passar nessa rede autoencoder. Como que será que funciona essa rede autoencoder? Então, o objetivo dela inicialmente é fazer uma redução, que a gente chama de processo de encoding, e uma decodificação, ou seja, uma ampliação, que a gente chama de processo de decoding. Então vamos pegar, por exemplo, essa imagem aqui desse cogumelinho com olhos. Se vocês prestarem atenção, é uma imagem bastante complexa. Ela tem sombras, tem vários detalhes na imagem. Então, quando a gente pega essa imagem e passa por uma rede que ela afunila, faz uma codificação, então eu estou reduzindo a quantidade de detalhes, que é justamente a ideia da convolução, ou seja, a ideia de redução de dimensão. Quando eu pego essa imagem comprimida e amplio novamente, ou seja, expando novamente, ou seja, faço a decodificação, toda aquela quantidade de detalhes se perde. Então, esse processo faz com que, por exemplo, seja uma imagem mais simplificada, sem sombras, sem muitos detalhes, ou seja, fica uma imagem reduzida com o padrão que a gente queria. Isso daqui continua sendo o nosso cogumelo, só que a quantidade de informação que tem aqui é menor do que nessa, é uma informação mais simplificada. A imagem é do mesmo tamanho, né? Digamos assim, a quantidade realmente de informação é a mesma, mas o padrão ele está bem simplificado. E o autoencoder, ela é muito utilizada para a descoberta de padrões e resulta em coisas muito interessantes, como nesse caso o uso de sons para descobrir faces. Aqui alguns exemplos, né, que eles estão mostrando, né, da face real da pessoa, né, como está aqui na foto. E essa segunda aqui que está com o símbolozinho de áudio é a previsão da nossa rede. Se vocês prestarem atenção, ele conseguiu acertar muito bem, nesses exemplos aqui, os traços gerais da fisionomia da pessoa, com base apenas na voz. Então, acho que eu já falei até um pouquinho demais. Deixo aqui algumas referências do que eu comentei. Deixo o meu contato para quem precisar, para quem quiser, tiver interesse em saber um pouquinho mais, né, ou tiver alguma dúvida, e fico à disposição. Obrigada pela atenção e espero que tenha gostado do curso. Até mais.